Quando falamos sobre a remoção dos sisos, né? E de uma maneira geral, analisamos as dificuldades anatômicas dos sisos, os terceiros e molares inferiores, em algumas situações, né? é, ah, Aparecem, né? Ou se desenvolvem em uma relação muito íntima com o nervo alveolar inferior. Algumas vezes essa relação é uma relação só de proximidade, ou seja, o final da raiz do dente, né, ou a raiz do dente, passa ao lado do nervo, né? No entanto, em algumas situações, infelizmente, né, esse nervo alveolar inferior, que é o nervo que dá sensibilidade para o lábio inferior, né, ele passa no meio das raízes dos terceiros molares inferiores. E essa situação, sim, é uma situação cujo procedimento cirúrgico carrega maior risco, né? E ele deve sim ser executado por um cirurgião bucomaxilofacial que tenha experiência na remoção de sisos, para que se evite, né, uma lesão que pode ser uma lesão definitiva ao nervo alveolar inferior, que pode comprometer a sensibilidade do lábio inferior definitivamente, tá? Então, nesse caso, como a gente pode observar, né, nessa imagem de reconstrução 3D, o nervo, né, ele tinha um trajeto no meio das raízes desse siso. E quando a gente vai para os cortes, né, onde a gente consegue analisar cada milímetro do corte tomográfico, né, a gente vê que ali o nervo alveolar inferior na seta branca está entrando embaixo da raiz distal. Aqui já um pouco mais anterior, o nervo corre no meio entre as duas raízes, né? Entre as raízes mesiais e distais. E já aqui, um pouco mais para anterior, na linha verde, o nervo alveolar inferior já está entre as raízes distais, né? E mais anterior ainda, já na região da coroa, o nervo alveolar inferior, ele se encontra abaixo do dente, ou seja, abaixo da coroa do dente. Ou seja, o nervo ele tem um trajeto que já inicia, né, embaixo da raiz distal e depois ele assume uma posição ali na parte vermelha, né, entre as raízes mesiais e distais, ou seja, ele fica no meio do dente e ele vai descendo por dentro do dente, ou seja, na parte verde o nervo já está entre as raízes distais, né? Então isso faz com que o nervo, né, ele tem um grande risco de lesão durante o procedimento cirúrgico se a gente não der devida atenção à técnica cirúrgica. Então, a gente foi lá, eu sempre gosto de realizar essa incisão mucoperiosteal triangular, né? Ela me dá um bom acesso e cria um retalho de boa vascularidade que cicatriza muito bem, tá? Aqui a gente observa que assim que a gente realizou um descolamento mucoperiosteal de espessura total, a exposição da estrutura óssea, a gente já pode visualizar o siso, tá? A gente expôs esse siso após uma osteotomia, né? Então foi removido bastante osso sobre o dente e a gente realizou já o que? A coronectomia, ou seja, a gente realizou a odontosecção para remover a coroa, né? Então houve uma remoção da coroa como primeira etapa para que a gente pudesse identificar as raízes mesiais e as raízes distais, né? Essa raiz distal a gente sabe que o nervo já está abaixo dela nessa região, né? Ou seja, nesse momento o nervo ele está cruzando no meio das duas raízes, né? Das raízes distal e da raiz mesial. E aí então a gente foi para a remoção da raiz distal após a odontosecção, né? Então a gente vê a raiz distal saindo, né? E aqui embaixo a raiz mesial. Então assim que a raiz distal saiu, a gente já começa a observar o nervo alveolar inferior, como a gente pode ver nessas setas, ó, tá? Essas imagens, né? Mostra ainda a raiz vestibular mesial, né? E a raiz mesial por lingual. Então, tanto na mesial quanto na distal, quer dizer, na raiz mesial tinham duas raízes e na distal também. Aqui, após a remoção de todas as raízes, né, a gente consegue ver claramente que o nervo ele tinha um trajeto no meio de todas as raízes, ó, tá? E aqui a gente observa a sutura, tá? Mais uma vez, a comparação entre a visualização tomográfica, ali em verde o nervo, né? Você vê que o nervo
ele veio, né? Ele veio de uma posição superior, entrou no meio das duas raízes e depois desceu por baixo do dente, né? Ele desceu assumindo a posição inferior em relação à coroa do dente.